E o pior, quando a gente faz promessas para nós mesmos, para a nossa própria história, para a nossa própria caminhada, tudo bem. Se a gente não cumprir, é a gente que está perdendo. Agora, quando a gente faz promessas que envolvem o sobrenatural, o espiritual, e a gente deixa de lado, toma cuidado. Porque para o Senhor é sim, sim, não, não. Eu não posso virar para ele, ai Senhor, eu vou cumprir metade do meu propósito, tá bom? Não existe isso, metade de um propósito. Como que é isso? Metade de uma fidelidade? Não existe isso. Ou é ou não é. Então, irmãos, quando a gente inicia um ano, a gente está com o gás todo, a gente está com aquela força, a gente está com... Não sei se é o verão, o sol, que traz alguma coisa assim para a gente, que a gente fica animado, a gente... Não, eu vou fazer acontecer. Mas eu quero te encorajar, assim como o Senhor me encorajou através dessa palavra. Eu quero te encorajar a não desistir. Na verdade, eu não, o Senhor. Porque o Senhor, Ele não gosta daqueles que param no caminho. Ele não gosta daqueles que desistem. A gente acabou de ler aqui, essa é uma carta ao povo hebreu, aos hebreus, possivelmente escrita pelo apóstolo Paulo. E antes desses versículos que nós lemos, porque às vezes, mas a gente tem a impressão de que o povo de antigamente, da palavra, vivia um mar de rosas, né? Mas era o tempo todo perseguição, insulto, açoites, e vamos se esconder para adorar, e estão perseguindo de novo, e prisão, e açoite, prisão, e açoite, e ora para Deus soltar, e aí é liberto, e aí de novo começa volta a pregar a palavra, e aí é preso de novo, e mais açoite. Não era fácil. Não era fácil. E aí, nos versículos que antecedem esse que nós lemos, possivelmente o apóstolo Paulo, o escritor, vamos falar assim, o escritor de Hebreus, ele vai dizer, olha, se lembrem do início, se lembrem de todos os insultos pelos quais vocês passaram, pelas dificuldades que vocês passaram, mas se lembrem também que o que está por vir é muito maior. A gente tem que se lembrar, irmãos, das dificuldades, sim, mas a gente tem que ter na nossa memória que o que nos aguarda na eternidade, o porvir, é muito maior do que aquilo que passou. E não somente para uma promessa de eternidade, mas para os dias que vivemos. A irmã Angélica falou aqui sobre comer o melhor dessa terra. Existem promessas, irmãos, para as nossas vidas, que nós precisamos trazer à memória de novo. Nós precisamos parar e falar, nossa, está difícil mesmo, mas o que está por vir é muito maior. E eu preciso me apegar a essa promessa do porvir. Eu não posso me apegar ao que passou. Eu não posso me apegar às minhas dores passadas. Eu não posso me apegar às minhas antigas lamentações. Eu tenho que me apegar às promessas que estão para acontecer. E tomar posse como se elas já estivessem acontecendo. Como nós lemos, versículo 38, o meu justo viverá pela fé. Se eu não tiver fé para viver nessa terra, eu não consigo avançar. Eu não consigo perseverar. E hoje, irmãos, é muito complicado. E é necessário nós falarmos sobre perseverança, porque hoje em dia a gente quer desistir por qualquer coisa. As pessoas têm uma crise no casamento, divórcio. Não, vamos separar, acabou. Não vamos resolver, não. As pessoas têm um pequeno problema no trabalho. Eu vou pedir demissão.
meu Deus, me tira daquele lugar. Tem uma situação pequena acontecendo e a gente já quer jogar tudo para o alto. Eu não estou falando, irmãos, existem situações que realmente é o próprio Deus quem nos tira, é o próprio Deus quem fala conosco, olha, acabou o tempo, você tem que sair, e é isso. Mas eu digo sobre cuidar das coisas, sobre lutar pelas coisas. As pessoas não querem mais lutar por nada. Lutar em oração pela sua família, lutar em oração, às vezes, por uma pessoa que ainda não serve ao Senhor, lutar em oração contra uma enfermidade, contra uma doença, lutar em oração por algo que você deseja muito, que Deus já confirmou no seu coração. Aconteceu a primeira dificuldade, não vou tentar mais não. Às vezes um concurso, uma prova. Estudou, tentou, mas não conseguiu. Isso não é para mim não. Deus tem outros planos. Realmente, às vezes Deus tem outros planos, mas às vezes o plano de Deus era aquele. E por falta de perseverança, você não alcançou. Existe uma frase que diz assim: está demorando muito para acontecer, mas se você desistir, não vai acontecer nunca. E nós estamos, irmãos, entrando num ano em que o tema é sobrenatural. E quando a gente fala de sobrenatural, é coisa de doido. São coisas que vão além da naturalidade, são coisas que o homem não consegue explicar. Só Deus, só a palavra e só o testemunho vivo de quem viveu o sobrenatural consegue explicar. E para que nós possamos viver o sobrenatural, eu não posso desistir de primeira. Só vive o sobrenatural quem persevera. E se eu não tenho fé aqui na terra para viver o sobrenatural na minha família, no meu trabalho, na minha vida financeira, na minha saúde, como eu vou crer? Porque a eternidade é algo sobrenatural, amém? A eternidade é algo sobrenatural, não é algo natural. Existe uma promessa em Apocalipse que diz que João viu as ruas de ouro. Como que eu vou crer nisso? Se eu não consigo romper no sobrenatural aqui na terra, como eu vou crer que eu vou caminhar por ruas de ouro? Como eu vou crer que o Mestre está me esperando, estará me aguardando, que Ele já tem morada para mim, que Ele já fez as casas, já está tudo pronto. Mas se eu não romper com a minha incredulidade aqui na terra, se eu não romper com essa, vamos botar assim, essa moleza de tudo, desistir, não quero. Irmãos, a salvação é pela graça, Jesus já fez. Mas a salvação, o reino dos céus, o Senhor Jesus disse que é tomada à força. Então, se eu estou fraco o tempo todo, se eu não consigo crer em nenhum momento, se eu não consigo romper no sobrenatural aqui na terra, em nenhum momento da minha vida, como que eu vou tomar a eternidade, o céu, à força? A gente está romantizando a fraqueza. Eu não estou falando, irmãos, que você vai botar tudo nas costas para dizer que você é o forte e tal. Não estou falando isso. Mas as pessoas têm romantizado muito isso, essa coisa, não, porque eu quero tudo leve na minha vida, paz e amor. Aí Jesus vira e fala para os discípulos: olha, vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Então não é, me entenda bem, eu não estou falando que você não pode ter seus momentos de desânimo, todo mundo aqui tem, irmãos. Fraqueza, vontade de desistir. Só que sabe quem também teve esses momentos? E teve que voltar para a linha? Elias. Elias estava tinindo no óleo, lá no Monte Carmelo. E 450 contra 1, mas Deus era com ele. E no meio daquela batalha ali, o Senhor foi vitorioso, Elias foi vitorioso através do poder de Deus manifesto naquele lugar. Mas aí a gente vai seguindo os versículos, Jezabel manda uma ameaça, aí Elias faz o quê? Tô com medo, essa mulher vai me pegar. E ela era má mesmo. Ela era má. Mas, poxa, o cara enfrentou 450 também que eram maus. Pela ameaça de uma mulher, Elias se esconde na caverna. Mas aí o que acontece? Elias fica para sempre naquela caverna? Não. Deus manda o anjo lá. Vamos lá, filho. Comer, beber, levantar e vambora. Que você ainda tem mais coisa para fazer. Vocês estão entendendo? Isso é perseverar. É você mesmo, veio o desânimo, veio a vontade de desistir, mas eu sei que Deus tem mais para fazer na minha vida. Eu sei que não para aqui, eu sei que não acabou aqui, eu tenho que avançar, eu tenho que perseverar, eu tenho que prosseguir, a missão não terminou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez muita coisa errada, mas se arrependeu. E em muitos momentos em que Davi ia para as guerras, Davi ia para os confrontos, a gente vê no livro de Salmos, quantos salmos que Davi virava, Deus tem misericórdia, um monte. Me envergonham, estão rindo de mim, estão caçoando do meu Deus, me ajuda, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas sempre que Davi fazia essas declarações, né, de desânimo, ele mesmo se respondia: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E não somente ele, mas os outros salmistas que escreveram o livro de Salmos. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Sabe, não é você viver aquele momento, mas porque um momento ruim ele vai vir, mas é você querer morar naquele momento, não dá. O desânimo vem, mas tem uma hora que vira a chave. Tem uma hora que dá aquele estalo, o Espírito Santo fala assim, bora, levanta. E às vezes do nada vem uma força assim do nada. Não é do nada. É dentro de você, o teu espírito. É o teu espírito te impulsionando. Vai, dá um soco nessa carne aí. Bota ela na parede, vai, vambora. Porque se a gente for parar para ouvir as nossas fraquezas, a nossa carne, a gente não faz nada. A gente não conquista nada. E a gente não alcança nada, principalmente com relação a coisas espirituais. Jonas tinha um chamado, tinha uma missão. Ele tinha que ir para Nínive pregar, mas era uma cidade muito má. Macabra mesmo. E aí ele foge, pega o barquinho lá, mas depois ele entendeu que ele não podia fugir. E chega uma hora na nossa vida, irmãos, que a gente compreende que a gente não pode fugir mais. A gente quer ficar fugindo
de algumas coisas, quer ficar empurrando com a barriga, quer jogar para frente, mas tem uma hora que Deus fala: olha, vamos lá, peixão, abrindo a boquinha, engolindo Jonas, e daqui a pouco Jonas, quando se deparou, opa, cheguei num transporte diferente, ó, mas cheguei, tô aqui, né? Agora eu tenho que fazer. E tem situações na nossa vida que verdadeiramente a gente quer fugir, mas Deus manda o peixe e joga a gente lá na situação que a gente queria fugir. Mas aí, dentro dessa situação, acontece arrependimento, acontece salvação. Assim como aconteceu com a cidade de Nínive. Que pelo menos por aquele momento, houve arrependimento. E o propósito foi cumprido através da vida de Jonas. Moisés, coitado. Meu Deus, Moisés. Quanto que o coitado sofreu. A pressão do povo, a ingratidão do povo era tão grande. Moisés queria morrer. Moisés não aguentava mais. Cansado. Liderando, não era ajudando, ele estava de frente, ele estava à frente daquele povo, e era um povo grande, um povo que não obedecia, via o tempo todo os sinais de Deus, mas não obedecia, e Moisés no final ainda não prestava, coitado, tirou o povo da escravidão, tirou o povo da miséria, o povo comendo vento com vento, apanhando, sofrendo. Moisés, mas foi para isso que você tirou a gente do Egito? Estava faltando lugar para enterrar. Na primeira dificuldade, caramba, o mar, e agora? Foi para isso que você me tirou? E às vezes a gente faz isso com Deus, irmãos. Senhor, foi para isso? Para isso que eu saí de tal lugar? Para isso que eu tomei tal decisão? Para isso? Aí tem um mar na tua frente. Foi para isso, Senhor, que eu fiz isso tudo para nada. Vou morrer aqui, ó. Ou eu morro afogado, ou eu morro por causa do exército que está atrás de mim. E aí Deus te mostra que tem um caminho pelas águas. Só para fechar a nossa boca. Só para fechar a nossa boca. Às vezes a gente está reclamando ali, e aí de repente, pum, acontece. Aí a gente, não, meu Deus, aleluia, grandes coisas o Senhor fez por mim. Culto de ação de graça, pastor, lá em casa, tal dia. Porque é assim que o Senhor faz. Às vezes a gente se desespera antes das coisas acontecerem. Ansiedade. A gente fica desesperado. Meu Deus, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. Tá. Ansiedade. O tempo acelerado. O tempo acelerado e a gente querendo correr. Correr para onde, gente? Se a gente só tem Jesus, a gente vai correr para onde? A gente vive numa correria. E eu estou fechando já essa palavra, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Mateus 15, versículo 21. Aleluia. Mateus 15, 21. Uma história conhecida de uma mulher que não desistiu de primeira. Uma mulher que perseverou. Agora a gente está no Novo Testamento. Uma mulher que perseverou diante da sua aflição. Mateus 15, 21. Então, Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom.
E uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande embora. Ela não para de gritar atrás de nós. E Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. E Jesus respondeu: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorrinhos. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, sua fé é grande. Disse-lhe Jesus: seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Gente, se essa mulher desiste de primeiro que Jesus deu uma ignorada legal nela, eu já estaria chorando. Muito. Primeiro a palavra vai dizer que Jesus a ignora. E aí ela vai de novo. Senhor, por favor, minha filha está terrivelmente sendo atormentada por um espírito. E aí os discípulos: mestre, manda ela, dispensa ela logo. Porque os discípulos não entendiam, não sabiam por que Jesus estava fazendo aquilo. E aí Jesus dá uma resposta para aquela mulher, assim, eu confesso, quando eu era novinha, assim, criança, eu ia falar pequena, mas pequena eu ainda sou. Mas quando eu era criança, eu li isso aqui, eu achei um absurdo. Eu falei: Jesus fez isso com a mulher, chamou a mulher de cachorro, que absurdo. Mas aí, irmãos, a gente precisa entender esse contexto aqui. Quando Jesus ele fala sobre não poder tirar dos filhos e dar aos cachorros, ele está falando sobre o povo judeu. Ele veio para os judeus. E aquela mulher, ela era cananeia, ela era do povo de Canaã. Então, vamos pensar aí, ela era de um povo que tinha uma linhagem, uma cultura muito idólatra, muito forte. Era um povo diferente. E quando Jesus fala: olha, eu não posso tirar dos filhos e dar para os cachorros, porque ele veio para os judeus. Então, o milagre, os sinais, a prioridade eram para os judeus. Só que aquela mulher dar uma resposta tão ousada para Jesus, e ela fala: tá certo. Realmente, não é certo, mas os cachorros, eles comem daquilo que cai da mesa dos donos. E agora vamos pensar um pouco, essa mulher, ela ouviu falar que Jesus estava naquela cidade, estava ali. E aquela mulher estava sendo... Imagina a vida daquela mulher vendo a sua filha em sofrimento, não sabendo mais o que fazer, tendo crises. Ela não tinha mais em quem, provavelmente ela não tinha mais em quem confiar, em quem recorrer, a quem recorrer, mas ela fica sabendo que Jesus está lá. E talvez, irmãos, ela só ouviu falar da fama de Jesus. E às vezes um vizinho, não estou falando que isso aconteceu, tá, irmãos? Não está aqui na Bíblia, mas talvez um vizinho chegou para ela e falou: fulano, ó, Jesus de Nazaré vai estar aí, está chegando aí. E automaticamente aquela mulher, ela toma aquela atitude. E eu tenho certeza que ela pensou: eu só tenho essa chance, eu não posso desistir. E quando Jesus, de primeira, não dá atenção,
eu acho que ela respirou fundo e deve ter falado assim: eu só tenho essa chance, eu não posso desistir. E aí Jesus dá a segunda resposta e ela deve ter pensado: caramba, me chamou de cachorro. Não, eu só tenho essa chance, eu não posso desistir. Eu tenho que perseverar pela cura da minha filha, pela libertação da minha filha. Mas sabe o que acontece? As pessoas, às vezes, querem depender de outros para realizar algo que só Jesus pode fazer. Não, estou contando com fulano. Irmãos, conta com Jesus que é melhor. Não, está tudo certo, fulano já falou que está tudo certo e tal. Conta com Jesus que é melhor. E aí, aquela mulher, ela declara: olha, tá certo, mas o senhor pode me dar um pouco do que era para esses filhos? O senhor pode me derramar um pouquinho só? Eu só preciso de um pouco. Porque migalha é pouco, gente, é o resto, é farelo. Migalha é isso. E aquela mulher, ela declara: Senhor, tá bom, eu sei que o Senhor tem um banquete para os seus filhos, mas eu aqui nessa condição de cachorro, me dá um pouquinho. Eu só preciso de um pouco. Eu só preciso de um pouco. O pouco que o Senhor fizer, eu tenho certeza que a minha filha vai ser curada e restaurada. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir se aquela mulher tivesse se ofendido. E não, Jesus me ofendeu. Claro que ele não estava chamando ela de cadela, ele não estava falando isso, mas ele quis exemplificar. Mas se ela quisesse entender da maneira dela, ela poderia dizer: e não, Jesus me insultou, não, vou embora. Mas ela tinha certeza que a única chance que a filha dela tinha era aquela. E sabe, irmãos, às vezes Deus vai colocar coisas na sua vida esse ano que você só vai ter uma chance. E se você desistir, você vai deixar de viver algo extraordinário dele aqui nessa terra. Se você desistir, escute o que eu estou falando. Eu não ia falar isso. Mas se você desistir no primeiro não, na primeira ignorada, se você desistir de primeira, você vai deixar de viver coisas extraordinárias que o Senhor tem para a sua vida esse ano. Isso é tanto para as coisas materiais quanto espirituais. Ah, eu estou orando tanto, mas eu queria que Deus me usasse igual o pastor Vanjo, igual o pastor Zéias. Eu queria dançar igual o Marcos. Eu queria voar. Eu estou orando tanto, eu estou fazendo isso, eu estou correndo atrás, estou fazendo aula. Mas você acha que quem já faz há muito tempo uma coisa, a gente olha assim e fala: poxa, fulano é fera. Mas quantos anos fulano se preparou para aquilo? Há quantos anos o fulano não renuncia, não abdica de um monte de coisa para que Deus fale coisas que às vezes só vai revelar para ele? Eu não ia falar isso, mas vamos lá, Daniel. Gente, irmãos, Daniel, ele teve a revelação do fim dos tempos, estando numa antiga aliança e uma visão totalmente detalhada. Ele entendia alguma coisa? Não, coitado, caía direto, porque eram coisas muito sobrenaturais. Mas o anjo toda hora ia lá: então, Daniel, é isso que vai acontecer, o reino tal vai se levantar contra o reino tal. Só que, vamos pensar, se Daniel não fosse um homem, a palavra diz no livro de Daniel que ele era muito sábio, inteligente. Então, se Daniel não fosse um homem que estivesse disposto a jejuar, a abrir mão dos manjares da Babilônia,
Se Daniel não fosse um homem que exercitasse a sua inteligência, ele não entenderia a revelação profunda do fim dos tempos. Ele não entenderia a revelação dos sonhos do rei. Então, Daniel era um homem que ele não, eu vou me preparar. Ele já estava preparado. Ele vivia se preparando. Mas sabe o que acontece hoje? As pessoas querem que as coisas aconteçam num pular de story do Instagram, num estalar de dedos, como se fosse mágica. Querem pular o processo para ir lá para o resultado final. Não buscam estabelecer um trabalho naquele processo. Elas só querem o vídeo editado, o corte. Porque o corte é bonito. O corte já está pronto. Eu não preciso fazer nada. Nossa, pulei aqui, já está pronto. Então, se Daniel não tivesse se colocado à disposição, não tivesse usado sua inteligência, sua sabedoria, ele não teria compreendido, mesmo com o anjo explicando depois, mesmo com o anjo explicando cada revelação após aquilo que ele via, ele não compreenderia. Então, irmãos, é necessário que a gente se prepare para viver o sobrenatural. E é necessário que a gente persevere. 2 coisas para esse ano. Diga para quem está aí do seu lado. 2 coisas para esse ano. Se prepare e persevere. Se prepare e persevere. Hoje é dia 11 de janeiro. Eu não sei se você já fez as suas metas do ano, mas ainda dá tempo de você fazer ou pensar naquilo que você quer mudar na sua vida esse ano, naquilo que você quer melhorar, naquilo que você quer deixar para trás, mas que principalmente, irmãos, a gente não se apoie na desistência. E que a gente não se apoie na desistência de pessoas que estão ao nosso redor. Porque é um efeito dominó. Um desanimou e vai caindo tudo. E quando a gente vê, já atingiu a gente. A gente não pode se contaminar. A gente não pode se contaminar com a desistência dos outros. Mas a gente tem que olhar para o Senhor. Porque quando a gente olha para o que é eterno, o que é passageiro se torna secundário na nossa vida. A gente não é tão importante. Quando a gente olha para o que é eterno, a gente foca nas coisas que são eternas. E o que é terreno, a gente sabe que um dia vai acabar. Se coloque de pé em nome de Jesus.